Fala, poliglota querido! Olha, hoje eu vou compartilhar com você 6 segredos para você se sentir mais autoconfiante para falar inglês na frente dos outros. E as pessoas ainda vão gostar de você, mesmo que você fale tudo errado, que você ainda não fale assim fluentemente, mas as pessoas vão gostar de ouvir você falando inglês. Meu nome é Clarice, se você não me conhece, eu sou neuroespecialista em aprendizado de idiomas e vou ensinar você a falar inglês, falar qualquer idioma com mais confiança, mais rápido. Então, se é isso que você está procurando aqui nesse canal, já se inscreve no canal e toca o sininho, tá? Bom, hoje eu vou falar logo do primeiro segredo, mas é importante que você fique até o final desse vídeo, porque antes desse vídeo acabar eu vou dar pra você um alerta de algo que você não pode fazer de jeito nenhum para evitar, para não correr o risco de você piorar o seu estado de ansiedade, tá? Então, fique até o final para você saber qual é esse cuidado especial que você precisa ter, porque a gente quer aqui resolver as questões, não piorá-las, certo? Então, vamos para o primeiro segredo. Bom, se mostre vulnerável logo no início da conversa. Você chegou no meio de um grupo, você chegou próximo a uma pessoa que você vai falar inglês, já mostra a sua vulnerabilidade. Fale que você está ali, que está sendo um desafio para você, mas que você quer se desenvolver, que você quer aprimorar o seu inglês e para isso você conta com o apoio das pessoas, para isso você conta com a paciência delas, com a ajuda para que você se desenvolva, que você está tentando e você vai conseguir, mas precisa se arriscar e você está ali para isso. E por que isso é legal? Isso é bom porque as pessoas vão ter mais empatia pelos seus sentimentos, elas vão entender o seu lado, elas vão se colocar no seu lugar e elas vão tender também a te elogiar mais, a valorizar os seus esforços, valorizar tudo que você faz certo e isso vai contribuir para que você se sinta mais autoconfiante. Quando a gente abre o nosso coração, a gente fala o que a gente sente, os nossos desafios, as nossas limitações, as pessoas acabam se sentindo mais à vontade com a gente, elas acabam gostando mais da gente, porque elas sabem como se comportar, elas sabem o que elas podem falar, o que não podem, até onde elas podem ir. Então isso as faz se sentir bem do nosso lado, faz elas quererem ficar mais pertinho da gente, entendeu? Mas isso não quer dizer que é pra você ficar se fazendo de coitadinho, de tímido, chegar assim, tudo fechadinho. Não. Abre o peito, sabe? Adota uma postura de autoconfiança, porque o seu cérebro entende a sua postura, então é importante que você adote uma postura, Se esforce para adotar uma postura mais confiante. Eu sei que não é fácil, exige esforço, mas as pessoas valorizam até o nosso esforço. Então, não é para você se fazer de pobre coitado, é só para você falar que conta com o apoio das pessoas e aí elas vão gostar de poder estar ali te dando esse apoio. E além disso, o que vai te dar também autoconfiança é o fato de você interagir com as pessoas. Conforme você vai interagindo com as pessoas, você vai tendo um senso de satisfação cada vez maior e isso vai te deixar cada vez mais autoconfiante, cada vez mais, tá? E as pessoas vão também gostar de ficar com você porque elas estão vendo o bem que elas estão te fazendo. Bom, nós falamos aqui sobre a postura, E o segundo segredo tem a ver também com essa questão postural de comportamento. Coloque energia no que você fala, coloque um sorriso no rosto, sorria, fale com vigor, bota a voz pra fora, sabe? Não fica se fechando. Quando a pessoa que tá ali conversando com você percebe que ela fez de você, contribuiu para que você, uma pessoa ansiosa ou tímida, tenha ficado mais autoconfiança, essa outra pessoa ou essas outras pessoas, se a gente estiver falando de um grupo, elas vão se sentir especiais, elas vão perceber, que o papo delas é agradável, que elas são pessoas divertidas, que elas fazem você se sentir bem. E esse sentimento que você vai causar nelas vai fazê-las gostarem mais de conversar com você. Mesmo que você fale errado em inglês, mesmo que você tropece em umas palavras, mas as pessoas vão gostar de estar com você porque você as faz se sentir bem. Muito bem, então agora as pessoas estão ali, sabendo do seu desafio, da sua vulnerabilidade, do quanto elas podem ser úteis e especiais para você. E você vai fazer o quê? Você vai prestar bastante atenção no que elas falam. É o terceiro segredo, é a escuta ativa. Prestar bastante atenção no que as pessoas falam.
Quando você presta atenção no que as pessoas falam, você desvia a atenção, você desvia os seus pensamentos daquilo que está te causando ansiedade. Você vai desviar dos pensamentos que te causam ansiedade. Então é bom você praticar isso no dia a dia. Você todos os dias exercitar a escutativa. Conforme as pessoas vão falando com você, você presta atenção em cada palavrinha que elas falam. Você pode até repetir algumas palavras, repetir mentalmente ou repetir oralmente, porque isso vai te ajudar a manter o foco. E quanto mais focado nas outras pessoas, menos focado nos seus sentimentos de ansiedade você vai estar. E essa prática de repetir o que as pessoas falam também tem a ver com uma técnica chamada espelhamento, que é o nosso próximo segredo, que tem a ver com você imitar o que as pessoas fazem. Mas não é imitar como um macaco de imitação, que tudo que as pessoas fazem vai ficar igual. A pessoa fala hello, você vai falar hello. How are you? Hello, how are you? Vai ficar repetindo que nem macaco de imitação. Não, não é isso, ok? Repetir os gestos sutilmente. Ok? Que as pessoas fazem. Se ela mexe com a mão, você mexe com a mão igual. A gente vai ter que dar uma desviada aqui pra ver, né? Na câmera ali, né? Como é que tá? O que as pessoas falam, você pode repetir também, como eu já falei na dica anterior, entendeu? Isso vai ser ótimo, porque além das pessoas gostarem mais de você, isso é uma técnica para as pessoas se identificarem com você. Isso é uma técnica para você criar identificação, criar conexão com as pessoas. Elas vão passar a gostar mais de estar com você, mesmo que o seu inglês, o seu idioma estrangeiro aí que você está estudando não seja o melhor do mundo. Elas vão criar uma conexão com você, entendeu? E você pode também repetir umas palavrinhas, umas coisas que você vai desenvolver o seu inglês, você vai desenvolver o idioma aí que você está aprendendo por repetir aquilo que elas falam. Eu vou colocar aqui um videozinho de uma atriz que... esqueci o nome dessa atriz. Ela é de Game of Thrones, ela é conhecida para muitas pessoas que acompanham a série Game of Thrones. E ela faz isso com o Jimmy Fallon. É bem interessante que ela é admitidamente socialmente fóbica. Ela tem fobia social, ela já contou isso em algumas entrevistas. E uma das coisas que ela faz para superar um medo do público, de falar em público, é praticar o espelhamento. Olha que interessante esse vídeo aqui, em que ela faz espelhamento com o Jimmy Fallon. And on top of it all, the best news, you just got married. I did! And so everyone was very campy? Everyone was very camp. Yes. Sure. Sure, why not? Us! It was you! It was... okay. Uma outra coisa que a própria Sophie Turner faz, né, essa atriz ali que vocês acabaram de ver, é que ela não quer ser o centro das atenções, ela não faz questão de ser o centro das atenções. E você, para ser querido, para as pessoas gostarem de estar com você, para você ser valorizado, você não precisa ser o centro das atenções, muito pelo contrário. Você pode fazer as outras pessoas se sentirem o centro das atenções. Ria do que elas falam, sabe? O que elas falarem, se dá risada. Valorize, elogie as pessoas, elogie o que elas falam, porque mesmo que você cometa um monte de erro em inglês, elas vão gostar de você, porque você, mais uma vez, está fazendo essas pessoas se sentirem especiais. E quanto mais você sorrir, quanto mais as pessoas se sentirem especiais com você, você vai se sentir autoconfiante, porque elas vão amar, elas vão te elogiar, elas vão querer você o tempo todo com elas. E isso vai fazer você ficar cada vez mais autoconfiante e vencer a fobia social. E por último, mas não menos importante, é você fazer graça com os seus defeitos. Faça graça com a sua ansiedade. Gente, tem um meme que eu acho assim fantástico, que exemplifica bem o que eu tô falando aqui. Olha essa cena. Aqui com a Isoleia Beal de Souza, 13 anos, também vai falar um pouco mais a respeito desta palestra que assistiu hoje. O que você achou da palestra? Olha, também assim, não pode deixar águas parar, né? Assim, pneu assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então, eu também é igual, então não tenho o que falar. Eu vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né? Assim, nossa, cara, tô nervosa. E daí é igual. Assim, não pode deixar águas paradas, assim. Vocês viram? Ela tava nervosa, ela falou, ai meu Deus, eu tô nervosa. E deu risada e continuou. E a gente acha ela engraçada, não acha? Tanto é que ela virou um meme.
Mas eu tenho certeza que você não achou ela ridícula, você não riu porque você achou ela ridícula. Você riu porque você achou ela engraçada, né? Pelo menos eu espero, porque se você achou essa menina ridícula, aí, né, você precisa mudar alguns conceitos na sua mente. Agora, se você achou ela divertida, eu, por exemplo, quando eu vejo essa menina, eu tenho vontade de abraçar ela, eu tenho vontade de dar um beijinho nela e falar, você é muito fofa. Quando você dá risada do seu nervosismo, você tá ali ansioso, fala, ai meu Deus, eu tô nervoso aqui. Ri disso, faça as pessoas rirem, né? E tudo vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil de você lidar com a sua ansiedade ao falar outro idioma na frente dos outros, tá? Mas é aí que vem o alerta. Cuidado para não chamar a atenção das pessoas para uma característica sua ou para um defeito seu que te causa ansiedade, que é a razão da sua ansiedade. Não fica falando mal de si mesmo, falando mal do seu inglês, falando ai, sorry about my English, ha 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 ha. Não deprecie a si mesmo. Não fique se desvalorizando para as pessoas acharem engraçado, porque isso pode piorar o seu estado de ansiedade, pode te trazer um trauma ainda maior. Não é isso que a gente quer aqui. E muitas vezes pode acontecer até das pessoas não gostarem de você. Se você ficar falando, ai, meu inglês é ruim mesmo, ai, como eu falo inglês mal, ha, mesmo que você ria, as pessoas podem começar a achar você um chato, né? Pô, caramba, esse cara só fala isso, só fala que ele é chato, que ele é mal, que fala mal inglês, tá fazendo o que aqui então? Então, assim, não é pra você ficar se depreciando. Se cometer um erro, cara, numa boa, ri, ai, gente, tô tentando aqui, tô tentando, vamos lá, eu vou conseguir. Sempre fale de forma positiva. Não fale de nenhuma maneira que te coloque, te inferiorize em relação aos outros, ok? Que te deprecie. Se você está aprendendo inglês, você fala, estou aprendendo inglês, estou melhorando o meu inglês, preciso praticar o meu inglês. Mas nada de falar que seu inglês é ruim, que você não fala nada, que seu inglês é péssimo, que sua pronúncia é terrível. Mesmo que você ache que queira fazer isso ser a piada da vez e morra de rir, evite fazer esse tipo de brincadeira porque pode piorar o seu estado de ansiedade, tá bom? Dá um like aqui nesse vídeo se você gostou, se inscreva no meu canal aqui no meu Instagram, tá bom? E me fale ali nos comentários qual foi a dica que você mais gostou, qual o segredo que você mais gostou desses daqui que eu dei, que eu vou querer saber. E se você experimentou já alguma vez fazer isso, me conta a sua experiência ali nos comentários também, tá bom? Um beijo grande pra vocês and see you guys around!